Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, sempre amparadas pelo ensaio e a pesquisa acadêmica, e também a mãe de todas as sabedorias, de todas as humanidades, o amor à sabedoria, que é a filosofia, seja a filosofia política ou a ciência política. Também eu sempre venho, porventura, trazendo temas da iberosfera, da hispanidade, como naturalmente teremos hoje. Quero falar do grande livro Madre Pátria, desmontando a leyenda negra desde Bartolomé de las Casas até o separatismo catalão. Um livro do Marcelo Gugio Omodeu, né? Marcelo Gugio Omodeu, que é argentino, né? Se não me engano, nasceu em Rosário, e ele, mesma cidade do Che Guevara, né? E ele menciona várias figuras históricas da iberosfera no seu livro, né? E ele foi muito influenciado por aquele brasileiro, o Hélio Jaguaribe. O Hélio Jaguaribe foi um dos fundadores do PSDB, do Partido da Social Democracia Brasileira, junto com um grupo de intelectuais que dentre eles estava o Fernando Henrique Cardoso, né? Então o Hélio Jaguaribe foi um brasileiro que influenciou muito o Marcelo Gugio, né? Na sua formação intelectual e acadêmica, né? Esse livro do Madre Pátria é um livro de 2021, um livro muito recente, 2021. Eu li a versão digital, vocês encontram fácil para baixar. Eu estou fazendo esse vídeo em português porque eu quero promover os assuntos da hispanidade e da iberosfera para o mundo lusófono. A intenção é promover para os países lusófonos. Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal falando em espanhol. Eu falo sobre o carlismo em espanhol, tem um vídeo sobre o Pedro Laín Traugo, Ernesto Jiménez Caballero, sobre o Tomás Salvador da Divisão Azul, que escreveu o livro Divisão Azul e tal. Eu tenho alguns vídeos em espanhol no canal que é para ter um acesso maior ao mundo hispano, mas eu escolhi fazer esse vídeo da Madre Pátria em português, que é para a gente fortalecer os assuntos hispânicos para o mundo lusófono, né? Bom, queria fazer a promoção do meu livro também, A Hispanidade para o Mundo Lusófono do Século XXI. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Lá vocês encontram os meus livros para baixar. E tem tem esse livro que eu escrevi, que se chama A Hispanidade para o Mundo Lusófono do Século XXI. Onde eu faço um estudo da hispanidade promovendo para a lusofonia, para o mundo lusófono, o mundo português, né? Vocês encontram o PDF para baixar, está diagramado com fácil conversão para EPUB, se porventura alguém for ler no Kindle, né? Bom, o livro Madre Pátria, ele começa com o Marcelo Gugio falando sobre a questão do dividir para conquistar. Várias vezes, vários impérios estrangeiros, né, fizeram ações contra impérios rivais no sentido de desestabilizar uma unidade coesa. Ela desestabilizada, ela seria dividida e fragmentada. Isso aconteceu, por exemplo, com o Império dos Habsburgos, depois da Primeira Guerra Mundial, quando as nações amparadas até algumas delas pelo Tratado de Versalhes, fizeram a monarquia austríaca chegar ao fim. Também aconteceu com o processo de balcanização da Iugoslávia, depois de 1991, no fim da União Soviética, quando sérvios, croatas, montenegros e uma série de nacionalidades que eram da Iugoslávia, os bósnios também, né? Eles começaram a se fragmentar e a Iugoslávia deixou de existir, que era a Iugoslávia desde a época do general Tito, né? Ela deixou de existir e surgiram várias nações, inclusive brigas
e lutas de disputas étnicas, né? Um genocídio étnico, né? Do Slobodan Milosevic, por exemplo, sérvio, que aconteceu, que foi julgado por crimes contra a humanidade e tudo mais. E o Marcelo Gudi vai falar que esse processo de balcanização é o que muitos partidários anti-hispânicos defendem para que aconteça com a Espanha. A Espanha, que hoje já perdeu praticamente todas as suas colônias, no desastre de 1898 da Guerra Hispano-Americana, ela perdeu suas últimas possessões. Eu não gosto de falar colônias porque haviam vice-reinos, né? Essa ideia de colônias não está certo. O Império Espanhol ele tinha vice-reinos, né? Virreinatos. Mas os últimos foram Cuba, Porto Rico, Filipinas, Guam, né? Que os Estados Unidos tomou da Espanha. Hoje temos a Espanha tem algumas possessões no Marrocos, né? Principalmente as cidades de Ceuta e Melilla. Ceuta, que já foi portuguesa no passado, né? Que acabou ficando com a administração espanhola depois do fim da União Ibérica, né? E ele vai falando de tudo isso daí. Ele vai falar também da tentativa e do processo midiático e amparado pela cultura, a cultura pop, a cultura de massa também, que fez com que muitas ideias propagandísticas acontecessem contra um império inimigo. Por exemplo, nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, contra a União Soviética. O Boris Pasternak foi um autor que escreveu o famoso livro Doutor Zhivago, que virou um filme famoso, né? O filme é estrelado pelo Omar Sharif e a Geraldine Chaplin, né? A filha do Charlie Chaplin, Geraldine Chaplin. Tanto o filme quanto o livro foi uma propaganda da CIA contra a União Soviética. E o livro fez muito sucesso, mas depois que depois que ele ganhou a versão cinematográfica, que virou o filme fez tanto sucesso que cerca de mais de 40 milhões de pessoas em pouco tempo já tinham assistido o filme. Ou seja, praticamente a população de um país inteiro. E foi uma propaganda muito negativa contra o comunismo, contra o sovietismo, contra a KGB russa, contra a União Soviética. Isso foi uma propaganda da CIA. Ele vai falar de tudo isso porque ele traz a discussão que algo semelhante aconteceu com a Leyenda Negra, em relação às ideias anti-hispânicas, né? Aconteceram vários episódios que foram muito danosos para o mundo hispano, né? E aí ele fala do livro Brevíssima Relação de la Destruição de Índias. Esse livro, Brevíssima Relação de Destruição de Índias, era um livro, um documento escrito pelo sacerdote, pelo padre Bartolomé de las Casas, que foi a figura expoente da Leyenda Negra. A Leyenda Negra é aquela ideia errônea das arbitrariedades que os espanhóis teriam cometido na América e tudo mais, nas suas possessões. E ele vai falar que esse livro ele foi usado pela Casa de Orange, o Guilherme de Orange da Inglaterra, da Holanda, tanto os calvinistas ingleses, que é o berço dos piratas e também os holandeses, usaram esse livro do Bartolomé de las Casas para influenciar inclusive a elite crioula. Os criollos eram os espanhóis nascidos na América. Eu, por exemplo, sou um criollo, né? Para incentivar essa elite crioula a se aproximar da Inglaterra e da França contra o seu passado espanhol, contra a herança hispânica, né? O que vai gerar as guerras de independência, principalmente do Simão Bolívar, do José Artigas, do San Martín, o José Martí, Bernardo O'Higgins e tantos outros caudilhos da América Hispânica, né? Bom, o Marcelo Gurro tem um livro também que se chama Nada por lo que pedir perdón, porque tem essa ideia de pedir perdão,
que muitos países da América Hispânica impõem a própria Espanha, ou até mesmo o Brasil em relação a Portugal, falando que eles foram explorados, que eles foram sobrepujados no passado e tudo mais, e que esses países deveriam pedir perdão e teriam uma dívida histórica em relação a eles. E o Gulli vai falar que não, porque antes da chegada dos espanhóis na América, você tinha antropofagia. Ele vai falar, por exemplo, do Montezuma, né? Montezuma no México, como que eram feitos os sacrifícios. Eles arrancavam o coração nas pirâmides e assavam o coração, e muitos comiam a carne dos executados nas pirâmides astecas e maias, né, em reverência ao deus Kukulcán, né? E os espanhóis acabaram com tudo isso, né? E os espanhóis também fizeram na América muitas universidades, escolas, hospitais, que eram instituições voltadas ao povo mestiço. Quando os espanhóis chegam na América, eles já eram mestiços de outros povos, cartagineses, fenícios e cartagineses, né, celtiberos, romanos, visigodos, os próprios mouros também, né, do Al-Andalus e tudo mais. Então os espanhóis já chegaram mestiços e fizeram um império mestiço. E ele vai falar que essas instituições, essas universidades, esses hospitais, essas escolas, eles eram voltados ao povo mestiço. E esses hospitais foram um dos primeiros que tinham, por exemplo, alas destinadas à sífilis, a lepra e a sífilis, que tinha muita infecção de sífilis por conta do entrechoque das culturas e tudo mais. E esses hospitais atendiam basicamente a especialidade de sífilis, um dos primeiros do mundo. Muito antes de Harvard, nos Estados Unidos, existir, e várias outras universidades, a América Hispânica já tinha universidades que eram iguais às de Salamanca, na Espanha, e de Coimbra, em Portugal. O Brasil tinha a Faculdade do Largo de São Francisco de Direito, tinha em Pernambuco, mas o Brasil só vai ter sua primeira universidade no século XX, se eu não me engano foi em Manaus, depois teve a do Paraná e a USP, a Universidade de São Paulo, em 1934. Mas a América Hispânica já tinha desde o século XVI universidades, né? Ele vai falar da diferença entre império e imperialismo. O império é exatamente o que Roma fez nos seus anos de apogeu e de glória da Pax Romana, onde ela não sobrepujava, não submetia por meio da violência os seus povos diversos que faziam parte da Roma. E ele vai falar até do próprio Hélio Jaguaribe, que vai falar que a decadência de Roma aconteceu quando eles começaram a oprimir as suas províncias, oprimir os seus povos estrangeiros. Aí foi o declínio de Roma. E a Hispanidade, o Império Espanhol, ele foi um império de verdade. Tinham as leis de Burgos, que davam proteção total aos indígenas, promulgadas desde a Isabel la Católica, Isabel de Castilha, la Católica, né? Isabel e Fernando de Aragão. Então, essa ideia do passado de opressão e de violência, não que não possa ter ocorrido em casos específicos, mas não era essa ideia que os ingleses e os batavos holandeses protestantes diziam em relação aos católicos, em relação aos jesuítas, em relação ao Império Espanhol, né? Ele vai falar, por exemplo, que os holandeses foram muito mais mãos de ferro com os indonésios, por exemplo. Não fizeram nenhum hospital, não fizeram escolas, não fizeram universidades, só oprimiram os indonésios, né? E que espécie de império é esse? Que moral que eles têm de falar alguma coisa do Império Espanhol se eles nunca fizeram nada e só oprimiram as colônias deles? A conquista do Oeste pelos norte-americanos, e até mesmo antes dos norte-americanos, os próprios ingleses, a relação que eles tinham com os nativos-americanos era uma relação de genocídio.
Enquanto os espanhóis se fundiam, tinha o João Ramalho aqui no Brasil, o Caramuru, o próprio Hernán Cortés e a Mailinte, né? A Mailinte, que tinha o nome de Marina para os espanhóis, ela é a mãe do México, a mãe da América, né, praticamente. A primeira relação, interracial entre o Hernán Cortés e a Mailinte, que teve filhos mestiços, que são os descendentes do Cortés até hoje no México, que são mestiços, né? Então, é o que o José Vasconcelos, aquele historiador e intelectual mexicano, falou, que o mestiço era uma raça cósmica. Não tinha isso no Império dos Calvinistas e dos Puritanos e Huguenotes, né? Não tinha isso no Império Inglês, nem no Império Francês e nem no Império Holandês, né? Ele vai falar também dessa ideia de se falar América Latina. Eu não gosto muito desse termo América Latina. Eu prefiro Hispano-América e Ibero-América, se tratando do Brasil. Ele vai falar que essa ideia de América Latina surgiu com o Luiz Bonaparte, o Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão Bonaparte, que teve a Revolução de 1848, a Contra-Revolução, né? Que o Marx escreveu o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? E ele vai falar que ele empregou o termo América Latina para reivindicar o México para a França, para ter uma justificativa da invasão francesa do México, né? O México teve o imperador Maximiliano, que era Habsburgo, primo do Dom Pedro II, que foi executado e tal. E o Napoleão III, ao invadir o México, os franceses, ao invadir o México, usaram o termo América Latina para dizer que era uma América diferente da América anglo-saxã. E esse termo pegou e foi muito usado pelos caudilhos independentistas, como Simão Bolívar, entre outros, da América do Sul e da América Central. Eu prefiro Hispano-América. Até mesmo a escolha do termo América Latina é uma forma de se distanciar do termo hispano. Hispano de hispanidade, de Espanha e tudo mais, né? Ele vai falar da falsificação e da tentativa que os protestantes fizeram em separar Portugal da Espanha. Portugal e Inglaterra têm um dos tratados mais antigos, o Tratado de Methuen, dos panos e vinhos, né? E quando teve o contexto da União Ibérica de 1580 a 1640, os portugueses não queriam se separar do Império Espanhol. O Felipe II, o Felipe III e o Felipe IV trouxeram muita prosperidade para a Iberosfera, né? E os próprios portugueses não queriam se separar dos espanhóis, boa parte deles. Só que os protestantes fizeram a cabeça dos portugueses em dizer que eles eram diferentes dos seus irmãos espanhóis, e os portugueses se aliaram e se aproximaram muito mais da Inglaterra, e depois vão se aproximar da França também, principalmente no século XX, com a proclamação da República Portuguesa em 1910, e eles acabaram se voltando contra os espanhóis. Foi uma tentativa muito bem exitosa, né? Foi uma tática muito exitosa que os protestantes fizeram em tentar separar Portugal de Espanha, né? Bom, ele vai falar da Batalha de Bad Axe, que aconteceu nos Estados Unidos dos brancos contra os nativo-americanos, os Native Americans, né, os indígenas e tudo mais, que foi um genocídio total. E os indígenas norte-americanos, eles não tinham cidadania, eles não ganharam a cidadania até 1924. Ou seja, até 1924 eles não tinham cidadania, enquanto que no Império Espanhol eles já eram considerados membros súditos da Rainha Isabel a Católica e os outros, do Carlos V e Felipe II, entre outros, né? E eles eram partes do Império. Por isso que a Espanha foi um império de verdade, e não foi um imperialismo, um colonialismo, como aconteceu entre os puritanos e calvinistas, né? Ele vai falar da Austrália, né? Como que a Austrália foi povoada. Era uma ilha prisional, uma ilha-prisão, onde eles dizimaram todos os aborígenes, né? Acabaram com todos os aborígenes
não se misturaram, né? Não se misturaram. A mestiçagem, a fusão das raças era considerado um crime no Império Britânico, né? Então foi algo terrível. E eles vêm com essa ideia de globalização, de mundo multiétnico, multirracial e tudo mais, sendo que, na verdade, eles foram os que mais, ao longo da história, fizeram segregações. Teve o apartheid na África do Sul, teve a segregação racial nos Estados Unidos e tudo mais, né? O Marcelo Gurro vai falar também que não tem a hispanidade, ela não pode ser considerada uma raça, porque dentro da hispanidade você tem negros, indígenas, mestiços, brancos, enfim, os próprios imigrantes que vieram para a América e se hispanizaram, né? Então ele vai falar, por exemplo, que a ideia de quando surgiu o 12 de outubro como o dia da raça, na verdade, o certo seria dia da hispanidade, porque a hispanidade abarca e abrange diversas raças, né? Não tem uma raça espanhola fixa, única, né? Bom, ele vai falar também das tentativas que a União Soviética fez contra a Espanha, se aliando ao indigenismo. Aí você vai ter, por exemplo, ele vai falar da leyenda negra pelos Estados Unidos, pelos protestantes e também pela União Soviética. Como que a União Soviética usou a leyenda negra? Por exemplo, eles queriam dividir o Peru em 3 províncias, segregar o Peru em 3 províncias, né? E na época do José Carlos Mariátegui, o Mariátegui, aquele marxista peruano famoso, ele foi usado pela União Soviética contra um passado hispânico. A própria ideia do bolivarianismo, do Simón Bolívar, que o próprio Hugo Chávez e agora o Maduro tem contra a presença espanhola na América. E o curioso é que os guaxupines, né, lá no México, os espanhóis eram chamados de guaxupines, de uma forma pejorativa, né? Na própria Revolução Mexicana, o Emiliano Zapata e o Pancho Villa eram contra os guaxupines, queriam expulsar os espanhóis, e os chapetones, que são os espanhóis provinciais aqui da América do Sul, né? Bom, ele vai falar também do uso de um outro livro que caiu muito bem contra o Império Espanhol, que foi As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Eu sou um grande admirador do Eduardo Galeano, mas eu acho que ele errou muito, e como que Cuba e o Fidel Castro, por exemplo, como que eles usaram o livro As Veias Abertas da América Latina contra o passado hispânico da América. E o próprio Eduardo Galeano, já no fim da sua vida, com a idade avançada, vocês sabem que quando a gente está com uma idade avançada, a gente acaba fazendo sincericídios, acaba sendo muito mais sincero e não sustentando mentiras, né? Ele falou, não leiam o meu livro. Eu mesmo não dei coragem de ler esse livro de novo, porque quando eu escrevi esse livro, eu não tinha dados concretos, foi só por uma forma, uma escrita intuitiva. Eu não tinha dados históricos e concretos para escrever aquele livro. Ele fala das minas de prata de Potosí, na Bolívia. Ele vai falando da opressão dos espanhóis na América e tal. E depois ele confessou que ele não tinha dados concretos para levantar a pesquisa que ele fez, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas obras anti-hispânicas, né? Que às vezes parece que estão tratando de um tema, mas na verdade elas são propagandísticas, né? Ele vai falar dos Mapuches, por exemplo, os Mapuches que lutaram junto com os espanhóis no Chile, né? Os Mapuches são a maioria do Chile, e da tentativa da União Soviética em fazer um império Quechua e Aymara, os Aymaras da Bolívia, né? Os indigenistas. A União Soviética queria fazer um império indigenista na América Hispânica. Na América do Sul também, né? E ele vai falar que o separatismo catalão, né, o separatismo basco, mas principalmente atualmente o maior problema são os catalães. O separatismo catalão, a mesma base
teórica e ideológica do separatismo catalão é a base do separatismo indigenista, dos movimentos indigenistas. Então, o movimento anti-hispânico ele está por parte dos indigenistas e por parte dos separatistas catalães, né? Bom, o Franco ele chamava o Fidel Castro de El Gallego, né? Que o Fidel Castro era descendente de galegos, né? Ele chamava carinhosamente de El Gallego. Para você ver como que o próprio regime franquista, embora fosse anticomunista, ele tinha uma aproximação, não digo ideológica, mas de cooperação com a Revolução Cubana, né? O próprio Che Guevara esteve em Cuba, muitos falangistas espanhóis da Falange estiveram em Cuba depois da Revolução Cubana e tal, então eles tinham uma relação de certa forma e tudo mais, né? Bom, ele vai falar também do curioso da série do Zorro, né? O Zorro, daquela série da Disney dos anos 50, se eu não me engano, 1957, que aparentemente era uma série inofensiva, estrelada pelo Guy Williams, né? Mas colocavam os espanhóis, ridicularizavam os militares espanhóis, o Império Espanhol, e os espanhóis eram mãos de ferro, e o Zorro, que era californiano, lutava contra a opressão espanhola e tal. Eu sou muito fã do Zorro, eu gosto muito da série, mas eu reconheço que também foi uma peça de propagandística e ideológica contra o Império Espanhol, né, e o hispanismo na América, né? Bom, ele vai falar também da Malinche e do México, que foram basicamente os fundadores e a base, o país modelo e base para a formação da América Mestiça. E o próprio Hernán Cortés, ele já tinha fundado vários hospitais na América, né? A própria intervenção e criação do próprio Cortés na América. E o Capitão Cook, na Austrália, por exemplo, não chegou nem perto disso, não fizeram nada disso. O Império Britânico foi, de fato, um imperialismo, teve o neocolonialismo no século XIX, mas foi um imperialismo, de fato, muito diferente dos espanhóis, que tinham, na verdade, um império propriamente dito, assim como em tempos gloriosos de Roma, Roma também foi um império. E o Império Espanhol ele é uma continuidade de Roma, né? A América Hispânica é uma nova Roma, o Brasil também é uma nova Roma, como dizia o Darcy Ribeiro, né? E a América Hispânica é uma nova Roma e tudo mais. Então vocês podem ver que tinha um processo de a leyenda negra foi usada não só pelos protestantes no século XVII e XVIII, mas também foi usada pela União Soviética, pelos Estados Unidos e por outros países mais recentemente, né? Ele vai falar no livro também da influência do Trotsky na América Hispânica, e aí ele vai falar, por conta do Trotsky ter se exilado no México, né? Ele lá ficou junto com a Frida Kahlo e tal. O trotskismo vai ganhar uma grande profusão no México principalmente, sobretudo pelo presidente Lázaro Cárdenas. O Lázaro Cárdenas, né, que foi um presidente dos anos 30 no México, e o trotskismo flertava com uma ideia anti-hispânica também. O marxismo na América vai ter um papel anti-hispânico. Então vocês podem perceber que tanto a direita quanto a esquerda, a hispanidade e o hispanismo foi atacado, e a leyenda negra foi usada tanto pela direita quanto pela esquerda contra o hispanismo, né? Tinha também o Sebastián Toral. O Sebastián Toral, que era um conquistador negro que estava junto com os espanhóis quando eles chegaram em Yucatán, na península de Yucatán. Então vocês podem ver que esse império multiétnico estava inclusive entre os próprios conquistadores, né? Ele era de origem marroquina, se eu não estou enganado, mas ele era de origem africana e ele era negro. E ele estava junto dos conquistadores que depois também se mesclaram e se fundiram, diferente de um império
multiétnico, eles fundiram e formaram uma raça nova, a raça dos mestiços das Américas. Eles fundiram formando um povo novo. É um novo povo e uma nova Roma nas Américas, né? Muito diferente da proibição da mestiçagem pelas colônias protestantes, né? Ele vai falar também que o liberalismo surgiu econômico, né? O liberalismo econômico surgiu na Inglaterra pelo livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, só que a Inglaterra, de uma forma hipócrita, sempre foi protecionista, né? Principalmente na época dos tecidos, ali do início da Revolução Industrial, da indústria têxtil, ela produzia, ela fazia um protecionismo com a sua economia. E foi assim que eles ganharam dinheiro, foi assim que eles ficaram ricos, né? Então, o Império da Pax Britânica chegou nesse apogeu, por exemplo, muito com ações arbitrárias, e não foi um jogo, basicamente, um jogo jogado limpo, vamos dizer assim, né? Bom, ele vai falar do Islã também, né? Do Islã, o Islã os muçulmanos, né, que invadiram a Península Ibérica e tentaram invadir outros países da Europa e foram barrados pelo Carlos Martel em Poitiers, né, Batalha de Poitiers na França, né? Mas os turcos mamelucos invadiram a Áustria, por exemplo, várias vezes, tentaram dominar a Áustria e o leste da Europa várias vezes. Então a Espanha foi fundamental, a Reconquista Espanhola, para impedir a islamização, né, vamos dizer assim, que a Europa se tornasse islâmica, né? Foi um processo de 800 anos de guerra, de 800 anos de reconquista, que o próprio Ortega y Gasset fala que espécie de reconquista é essa que dura 800 anos. Os próprios muçulmanos foram integrados à cultura espanhola, fundindo e gerando uma coisa nova, assim como os israelitas, os sefarditas, judeus ibéricos também fazem parte da raça, da etnia espanhola, vamos dizer assim, né? E o Ortega y Gasset, ele era mais europeísta, ele vai falar, né? O Ortega y Gasset via o atraso na Espanha, um país que não tinha passado pela reforma protestante, ou pelos ideais da reforma, e era muito atrasado, e o Ortega y Gasset era mais europeísta, tinha como modelo a Alemanha. Já o Miguel de Unamuno, eu tenho um vídeo dele falando sobre as meditações do Quixote, as meditações do Quixote do Ortega y Gasset, a vida, o sepulcro de Dom Quixote do Miguel de Unamuno. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso vocês queiram ver meu comentário sobre esse livro dele, né? O Miguel de Unamuno era mais espanholista, né? Ele defendia mais uma espanholização, enquanto que o Ortega y Gasset defendia uma europeização, né? Ele vai falar dos portugueses, por exemplo, que tiveram o primeiro império global. Desde o ano 415, os portugueses estavam navegando pelo Atlântico já, né? Dizem também que eles já possivelmente chegaram no Brasil ou na América do Sul muito antes de 1500, né? Muito antes de 1500, de 22 de abril de 1500, possivelmente eles já tinham chegado e já sabiam da existência. E que eles já sabiam da existência a gente sabe, porque o Tratado de Tordesilhas é de 1494 e já separava as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, né? Depois da União Ibérica, os bandeirantes paulistas vão adentrar para além da linha de Tordesilhas, conquistando e formando o tamanho do território brasileiro. E ele vai falar também da Carlota Joaquina, que era a esposa do Dom João VI, do período joanino, quando ele vem à América fugindo do Napoleão Bonaparte, que invadiu em 1808, né, que invadiu Portugal. A Carlota Joaquina, por ser espanhola, e ela é muito mal retratada tanto no Brasil quanto em Portugal, né? Fazem chacota, ridicularizam ela e tal, mas ela era uma grande hispanista e ela sonhava com a união do Prata ao sul do Brasil, na Argentina, né?
ela sonhava, do Rio da Prata e tal, ela sonhava com uma união ibérica que envolveria também o Brasil e Portugal com o prata, mas por conta da propaganda protestante inglesa que influenciou os portugueses contra os espanhóis, eles usaram isso como uma traição e preferiram se aliar aos ingleses do que aos espanhóis, né? As guerras de independência da América Hispânica, elas foram totalmente influenciadas tanto pelos ingleses quanto pelos franceses, o positivismo francês da República e tal, mas os ingleses financiaram, o Simão Bolívar, por exemplo, foi financiado pela Inglaterra, né? E aí desmembraram todos os virreinatos que eram do Império Espanhol, que por muito tempo era uma extensão da Espanha. E tem aquela ideia, se eu não me engano foi o Menéndez Pidal que falou, ou Menéndez Pelayo, não me lembro qual que falou, que falou que a seguinte frase: quem não conhece a América não conhece a Espanha. Eu acho que o próprio Ramiro de Maeztu, no Defensa da Hispanidade, falou isso também. Quem não conhece a América não conhece a Espanha, porque a Espanha está muito mais próxima da América, ela está muito mais próxima do nosso continente americano do que até mesmo pelo restante da Europa. É uma nova civilização, é uma nova humanidade que faz parte, que está muito mais próxima do mundo da Hispanoamérica e da Iberosfera do que dos restantes, dos outros países europeus, né? Bom, eu não tenho como falar tudo do livro, mas recomendo veemente vocês lerem esse livro, Madre Pátria, para quem gosta de ler sobre a leyenda negra, de ler sobre as questões hispânicas e tudo mais. E eu vou divulgar novamente o meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Eu vou deixar o link para vocês baixarem meu livro sobre a hispanidade aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, e vamos sempre promover a literatura universal. Valeu, gente! Grande abraço!